Antes de conhecer os meninos, na verdade, eu era CLT, né, trabalhava em uma construtora durante um período de 10 anos. Eu sempre tive essa vontade de empreender, e aí eu resolvi sair da construtora e continuei realmente só na nossa empresa. A gente conseguiu crescer também financeiramente, claro, né? 2 anos, acredito, faixa de uns 700 a 800 mil, mais ou menos, essa faixa de faturamento. Por exemplo, tinha obras que a gente fazia, às vezes, em uma semana, reforma em uma semana, que eu tirava o que eu tirava no mês todo sendo CLT. Antes de conhecer os meninos, na verdade, eu era CLT, né? Trabalhava em uma construtora já durante um período de 10 anos. E aí eu sempre tive essa vontade de empreender, e aí comecei a empreender mesmo sendo CLT, nas horas vagas, e isso começou a tomar uma proporção maior, né? Comecei a ter uma proporção maior e eu vi que alguns erros iam acontecendo. E aí foi onde eu comecei a buscar alguns ajustes, algumas ajudas, recursos dos meninos para que eu conseguisse ajustar algumas coisas. E fomos ajustando, e aí eu resolvi sair da construtora e continuei realmente só na nossa empresa. Carga horária dentro de construtora, né, é uma carga horária de 7 da manhã e não tem muita hora para sair. Responsabilidade muito grande, né, e assim, não que seja ruim, né, também é bom, claro. Porém, a gente tem um limite de financeiro, né, a gente só ganha um salário. E aí a gente tendo essa mentalidade, essa vontade, essa veia empreendedora, a gente consegue ganhar muito mais. Era estagiário ainda, quando eu comecei a fazer alguns serviços, né? Comecei a prestar alguns serviços e vi que ali é uma oportunidade de negócio. E aí fui ajustando, buscando alguns cursos, algumas melhorias, algumas mentorias, e aí foi onde o negócio começou a tomar outra proporção. Principalmente o financeiro, né? O financeiro a gente tem um limite ali, e aí anualmente esse valor ia crescendo conforme o tabela sindical e tal, tudo isso. Também alguma oportunidade às vezes de crescimento, mas não tanto quanto obra, né? Por exemplo, tinha obras que a gente fazia às vezes em uma semana, reforma em uma semana, que eu tirava o que eu tirava no mês todo sendo CLT. Conheci os meninos através do Instagram, né? Eu não lembro agora o Instagram que eu estava olhando, mas eu me recordo que deles eu fui na verdade de um amigo eu fui para eles, acabando em relação à obra. E aí eu acabei começando a seguir eles, vi que os caras eram bem divertidos, tal, despojados, né? E obra, geralmente, a gente sempre vê as coisas mais sérias, né? Então os meninos meio que pegaram esse sério com despojado e eu comecei a seguir eles. Aí comecei a ver que eles estavam sempre falando de obra e tudo, e aí eu sempre busquei também seguir empresas de reforma para saber, para se atualizar, para entender como é que estava funcionando e para ir também não ficando para trás, né? Eu comecei a ver os meninos explicando as obras, né, mostrando o que é que estava sendo feito em cada serviço, e eu conheci um pouco mais dos meninos e vi que os meninos são bem família também, né? Eu que tenho 3 filhas, sou casado, e eu vi que os meninos também já trabalharam em CLT, vi essa oportunidade, me espelhei um pouco neles em relação a isso, e aí foi onde o negócio começou a fluir. Na verdade, eu nunca tive esse pensamento de ganhar só aquele valor específico. Tanto é que eu trabalhava em CLT e eu já tinha essa empresa em paralelo. Certo. Então eu sempre quis mais. Não por ser ganancioso, mas porque realmente eu tinha a intenção de querer ganhar mais, dar mais conforto, de ter minhas coisas, né? Eu que nunca não vim de berço de ouro, nem nada do tipo. Então eu tive que crescer, né, mesmo por obrigação. Porque eu tinha que zelar pela minha família, tinha que dar um conforto maior. E aí foi que o negócio começou a fluir. Na verdade, assim, a vida tem sempre alguns altos e baixos, né? Já tive carro, e aí na época eu tava de moto, e aí, graças a Deus, depois desses ajustes, né, com os meninos, consegui comprar um carro de novo, e aí a gente vai se ajustando, vai melhorando, montando escritório, né? O escritório todo montado, tudo direitinho, funcionando, rodando, mais clientes, mais pessoas também trabalhando, né? Hoje a gente tá com... O faturamento aumentou também. 2 anos, acredito, faixa de uns 700 a 800 mil, mais ou menos, essa faixa de faturamento. Na verdade, assim, com o tempo também, né, eu já acordo um pouquinho mais tarde, quando dá, chego um pouquinho mais cedo também, quando dá, para ficar um pouco mais com a família, né, então, assim, os horários também a gente consegue ser mais flexível, né, porque então, temos pessoas que conseguem fazer o trabalho da mesma forma, você estando lá ou não, né? Você tendo uma equipe bem treinada. E hoje também a gente consegue, né, deixar os filhos na escola, sair um pouquinho mais tarde para poder deixar os filhos, em seguida já direcionar para as obras, né, para o escritório. A gente tem acompanhamento também, né? Eu consigo acompanhar às vezes nas consultas, consigo ir buscar e deixar. Então, assim, hoje em dia a flexibilidade de horário é muito boa. A gente consegue viajar também um pouco mais, né? Os finais de semana a gente consegue
consegue. Claro que dentro da semana a gente tem as responsabilidades, mas a gente está sempre tirando algum períodozinho para poder dar uma viajada também, dar uma desopilada, né? Que é importante. Como a gente já tinha a empresa já rodando, né? O resultado foi bem mais rápido, né? Foi, eu acredito que no máximo em um mês já começou a ter algum resultado já por conta da empresa já rodando. Então a gente só fez modular o que estava errado e continuamos a seguir. Mas para você que não tem experiência, que está começando agora, vai gerar também, né? Assim, a gente acredito que no máximo em 2, 3 meses também. É só você seguir do jeito que tem que ser, que os meninos estão dando um toque aí que é bem real, né? É bem o que realmente já funciona. Assim, o investimento é um investimento barato, né? Considerando os custos que estão ofertando aí, né? Então, é um investimento praticamente nulo. Você tira aí uma semana de obra. Depois que a gente conheceu os meninos, a gente começou a abrir um leque, algumas informações, né? Então a gente conseguiu mais parceiros, com os mais parceiros, conseguimos mais clientes. Com esses clientes conseguimos também mais indicações. Os funcionários também a gente conseguiu, né, treinar um pouco melhor, conseguiu ajustar algumas coisas que nos davam retrabalho. Então, fazendo com que tudo isso acontecesse, né, tudo foi fluindo. E aí, pessoalmente, isso é profissional, né? Pessoalmente, a gente conseguiu crescer também financeiramente, claro, né? E aí conseguir ter algumas conquistas que a gente almejava ter, a gente conseguiu alguns imóveis, terrenos, essas coisas que a gente estava almejando a ter e há algum tempo a gente conseguiu agora dar certo. Antes de sair da construtora, né, eu tinha muito medo, realmente tinha muito medo de sair da construtora por conta disso, porque eu tinha custos fixos, né? Embora que tenha feito um pé e meio para poder ter saído, porque tem que fazer, na verdade, né? Não indico ninguém sair de uma hora para outra sem ter pelo menos aí 6 meses aí sossegado, né, digamos assim. E assim, o que eu indico é que reforma, se você fizer da forma correta, você vai ter sem dúvida muito lucro, né? Reforma ou construção do zero, o segmento que você quiser em relação à construção, sem dúvida dá um bom lucro. Aplicando o método, né, da turma da Nobre Ensina, com certeza dá certo. Como recado final, né, eu indico a vocês para que vocês façam o curso dos meninos, né, um curso muito bom. A área, mercado, a gente tem absurdo, né, o que a gente estava até conversando agora há pouco é que profissionais, né, querem realmente trabalhar, são pouquíssimos, principalmente na nossa área, então o mercado está aí, o mercado está muito aberto para a gente. O ideal é que faça o curso, entenda direitinho como é que funciona, segue o que os meninos estão fazendo e vão aplicar e vão ganhar dinheiro.